Paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Diz assim o texto sagrado: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Poder sentar, em nome de Jesus. Gostaria de orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, eterno Deus, louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, privilégio o Senhor nos concede de ter o Teu texto sagrado em nossas mãos, traduzido no nosso idioma, Senhor. Temos a liberdade de cultuar a Ti neste ambiente aqui. Isso é graça, Senhor. Mas nesse momento nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, Deus, que venha abrir o nosso entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos saber, Senhor. O que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu possa passar com clareza, com transparência, tudo pela aplicação do Teu Espírito, Deus. É assim que eu te peço, Deus, que neste momento Tu conduza toda essa explanação, Deus, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos um contexto, onde praticamente é proibido pregar o Evangelho, onde países da África, do Oriente Médio, da Ásia, onde está enquadrado ali na janela 1040, são 62 países, que é um desafio pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu fiz uma contextualização aqui do início do versículo, dizendo assim: você vai colocar o seu nome, eu colocarei o meu. Walter, levante-se e vá depressa à grande cidade de Mossul, no norte do Iraque. Vá até o grupo fundamentalista e terrorista Estado Islâmico, porque a sua maldade subiu até a minha presença. É um convite que foi exatamente que foi feito a Jonas, porque a cidade de Nínive era uma cidade que perseguia o povo hebreu, os judeus. Essa voz que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: vai e dispõe-te até a cidade de Nínive. Era um povo cruel, como nós temos visto nos telejornais, com relação ao grupo Estado Islâmico, o Al-Qaeda, o Al-Shabaab. Esses grupos são semelhantes. O que eles faziam contra, no caso, os dias de hoje, Estado Islâmico, que está em evidência. São um grupo cruel. Então, o povo de Nínive era assim. Eles eram cruéis. E, com certeza, esse profeta, ele sabia como era esse. E ele ficou assustado com essa mensagem. Mas ele era um profeta de Deus. Ele sabia quem tinha falado. Porque quem conhece Deus, conhece quando Ele fala. Isso é verdade. E qual foi a postura do profeta? Ele se dispôs para fazer, mas não à vontade de Deus. E Deus pediu a Jonas que fosse até Nínive. Isso é um convite que, aos nossos olhos, é assustador. Você, até nos nossos dias aqui mesmo, sem muita perseguição, que nós não temos, nós temos a perseguição camuflada, que os governos estão começando a botar as suas unhas de fora, querendo limitar
a sua identidade como cristão. Mas Jonas, ele estava ali numa condição que precisava da graça de Deus para operar na sua vida. E eu diria, com relação à visão missionária, o que nós podemos nos apropriar desse texto para que discorramos no sentido de viver um evangelho segundo a vontade de Deus. A palavra que veio a Jonas, veio a palavra do Senhor, que é exatamente esse início do versículo, onde eu quero que você tome para você, porque o que mais firma uma igreja é a proclamação das Escrituras Sagradas, quando ela tem compromisso verdadeiramente com o texto. E eu creio que aqui Deus tem trabalhado através dos pastores, e eu vou evidenciar o pastor Renan, com o cuidado de expor as Escrituras. Mas para isso precisamos ouvir. Veio a palavra do Senhor a Jonas. A palavra tem vindo ao seu coração também? Essa é uma pergunta que precisamos meditar. O que é que você tem ouvido da parte de Deus, pela qual o Senhor tem lhe chamado para fazer? Essa palavra que veio a Jonas não foi um convite, foi uma ordem. E a ordem que Deus nos dá, através do seu texto sagrado, através das Escrituras, principalmente no Novo Testamento, que Jesus nos deu exemplo de como realmente seguir os seus passos, nós precisamos ter essa consciência de não olhar as dificuldades. E esse profeta Jonas, ele olhou o obstáculo. Ele viu que ali aquele povo era mau, não, aos seus olhos não tinha mais jeito, como nós olhamos muitas vezes pela televisão, achando que aquele povo não tem conserto. Mas a graça do Senhor Jesus é muito maior. Ela vai além do nosso entendimento. Então preferimos fazer missões sem sair da nossa zona de conforto. É mais fácil lançar bombas inteligentes do que alcançar qualquer alvo à distância, menos as mentes e os corações dos homens. Mas o Senhor Jesus, Ele quer alcançar corações e mentes. E se nós estivermos nesta consciência, onde a luta maior pela qual nós temos não é o ser humano. Se você olhar para o ser humano, você não vai. Você tem que olhar para Cristo. E essa luta que nós temos nos nossos dias não mudou desde a época que nós caímos e pecamos, onde existe um adversário a nível espiritual que move esse mundo jaz do maligno para querer impor contra o Evangelho. E o nosso inimigo não é um ser humano, é um ser espiritual. Se você for ler Efésios capítulo 6, a partir do 10, vai mostrar exatamente quem é o nosso inimigo. Eu queria, através desse início de explanação, esse estudo é perigoso. Eu acredito que esse livro de Jonas pode oferecer muitas soluções radicais para o problema de nós nos nossos dias. E as consequências pelas quais nós tomamos podem afetar a vida de muita gente. Então, quando Deus nos fala, como falou a Jonas especificamente,
como está falando a você esta noite aqui, que Ele sabe o seu nome. A palavra de Deus veio a Jonas, a palavra de Deus veio a você esta noite, de você ser confrontado pelas Escrituras Sagradas, a ver uma vida diferente, pela qual Deus quer que nós tenhamos, uma postura. Esse estudo começa com essa declaração: veio a palavra de Deus a Jonas, veio a palavra de Deus ao pastor Walter, a cada irmão aqui presente, de você ser desafiado a enfrentar coisas inimagináveis, que você diz, é impossível eu chegar ali, mas Deus pode mover, Deus pode tirar todo o obstáculo e lhe dar a segurança necessária que você precisa para que a palavra chegue em lugares mais inóspitos, mais longínquos deste planeta, através de um homem, através de uma pessoa que venha ser cheia do Espírito Santo de Deus. E uma voz clamava dentro de Jonas. Ele sabia, mas é claro que Jonas, ele não se identificou com aquele povo. O que foi que Jonas fez? Ele tomou uma posição, mas no sentido contrário. E é interessante que eu creio que eu e você faria o mesmo. É mais fácil nós nos identificarmos com Jonas do que qualquer outro profeta. Não, Jonas é um covarde. Se coloque. Vamos ver um irmão. Como é o nome do irmão? Roberto. Deus está falando contigo, Roberto. Vai te mandar lá para o Oriente Médio. E aí? Vá, que é a ordem do Senhor. Ele é contigo. Ele paga a passagem, passagem de ida. Pastor, o senhor está falando demais. Isso não é de Deus, não, pastor. Será que Jonas não pensou desse mesmo jeito? Eu estou ouvindo demais. Senhor, aquele povo quer me matar. Aquele povo faz maldades horríveis com os judeus, com os hebreus. E o senhor quer que eu vá lá pregar? Não, de jeito nenhum. Eu estou ouvindo demais. Isso não vem de Deus. É uma loucura. Deus falou a Jonas, e ele tinha um relacionamento. Ele tinha, como eu e você tem. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe quando Deus fala. Sabe, irmão? Agora a gente dá uma de doido. Eu vou contar uma coisa. Dentro do condomínio que eu moro, tem um cidadão do outro lado da rua, assim, ó. É só atravessar a casa. É contra o Evangelho. Digo, Jesus, e aí? Atravessa a rua e vá lá. E teve um dia que eu fui. Digo, Senhor, não sei o que é que vai dar, não. Eu vou. Fui lá, digo, orei, Deus, eu vou atravessar a rua, porque esse cara, se ele tiver uma chance, ele até me mata, eu acho, não sei. Mas eu fui. Vim aqui em nome de Jesus. Cheguei assim, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Vai ter um culto ali no salão de festa. Você é convidado meu para estar daqui a 15 minutos lá, você e sua esposa. Ele abriu os olhos assim. É mesmo? Digo, é. Minha esposa pode ir também? Pode. Ela não é da lei dos crentes, não é, gosta não. Eu digo, não tem problema. O convite vem do Senhor. Saí, digo, eita, e agora? Deu 20 minutos, estava no culto. Digo, Jesus, foi o Senhor que mandou, irmão. Então, quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Então, não tema a voz do Espírito Santo de Deus. O profeta, ou nós somos muito parecidos com ele, né? Estava nesse dilema. Deus falou com Jonas, porque Jonas tinha um relacionamento com Deus.
Ele também fala conosco, se tivermos um relacionamento com Ele. Será que estamos ouvindo? Será que estamos dando atenção? Estamos ávidos para receber a palavra de Deus? Estamos prontos para obedecer-lhe? Ou será que a nossa mente está cheia de ruídos? Estamos sempre com fones de ouvidos conectados aos aparelhos do iPad, do iPhone. Por que será que temos que ficar tanto tempo na televisão? Nossa agenda está transbordando com compromissos e atividades. Se as nossas respostas forem sim, como saberemos que Deus está falando? Eu tenho aprendido um pouco que para ouvir Deus precisamos parar. Parar mesmo. Já tentou passar 10 minutos em silêncio nesses dias que nós vivemos? Como tem uma pesquisa na revista Ultimato, que foi feito, pegaram várias pessoas, convidaram para ela passar o celular aqui de lado, 15 minutos sem tocar nele, ou levava um choque. Está na revista Ultimato, final do ano passado, uma das reportagens, isso a nível científico, e as pessoas ficavam sem, e era, a maioria no final disse: eu prefiro levar o choque, do que deixar o aparelho parado. Me deu um choque, porque eu estou doido para pegar no celular. Então, ouvir Deus, precisamos parar, para que Ele fale aos nossos corações. Quais as consequências se perdermos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus dada a nós? São catastróficas. Isso pode estar em jogo a eternidade de milhares de pessoas. E um exemplo desse é o de Jonas. A cidade de Nínive tinha mais de 120 mil pessoas. Se ele não tivesse ido, o juízo teria vindo sobre aquelas pessoas e elas teriam sido condenadas. Mas Deus não desiste do seu povo, aquele que Ele escolheu na eternidade. Quando tem plano e propósito, irá se cumprir na íntegra. Deus não desistiu de Nínive, Deus não desistiu. Jonas desistiu, mas Deus foi atrás de Jonas, como vai atrás de mim, atrás de você, para colocar nos caminhos pelos quais Ele já determinou, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Temos que compreender que Jonas tinha que ir pregar aos inimigos do seu povo, que eram os assírios. E Jonas deve ter ficado naquela condição assustadora. Mas a mensagem é: vá à cidade de Nínive e pregue. E eu acho que Jonas pensou assim: Deus vai castigar aquele povo. Então, só que Deus tinha uma mensagem diferente: vá à cidade de Nínive que eu vou salvá-la. Nós estivemos aqui no sertão há 15 dias atrás, em Gurjão, acho que Isaías conhece, pregando o Evangelho numa cidade com menos de 3% de crentes. E nós vimos como algumas pessoas são tão resistentes ao Evangelho, de rejeitar mesmo, botar você para fora da casa. Isso aqui. Então, para você fazer uma amizade com o inimigo, você tem que ser muito divino. Você tem que estar no Espírito Santo de Deus, porque não tem quem dê uma resposta coerente de amor, se não for pelo Espírito Santo de Deus.
de você chegar numa casa, botar você para fora. Imagine querer lhe matar, querer lhe torturar. Somente Deus, irmão. Somente Deus pode demandar um amor tão profundo para com aquela outra pessoa que rejeita deliberadamente o Evangelho e quer descarregar a sua ira nas nossas vidas. Mas Deus transforma o mal em bem. E foi isso que Ele fez na cidade de Nínive. E nós, se não começarmos a criar uma amizade num contexto de amigável que nós temos, imagine num contexto hostil. Precisamos aproveitar as oportunidades pelas quais Deus tem nos dado a pregar o Evangelho, seja verbal ou ações concretas que identifiquem que você é um cristão no Senhor Jesus Cristo. É mais fácil se identificar com Jonas, com certeza. Eu olhava esse texto e digo: rapaz, Jonas foi um covarde. E depois eu vi que eu seria também, porque os outros eram espirituais. Isaías, viu a glória de Deus, mas aqui não teve nenhuma manifestação extraordinária assim a nível espiritual. Veio a palavra, foi a palavra, e a palavra pela qual você tem na sua mão escrita, ela nos conduz a você obedecer a voz do Senhor. O problema básico é que ele amava mais a si mesmo do que o povo perdido. Será que tem alguma identificação conosco? Será que nós amamos mais a nós do que o perdido, aquele que está ali nas trevas? Isso tem alguma inquietação na sua vida que lhe incomode, para que você pelo menos venha orar por aqueles que não conhecem a Jesus Cristo? Jonas, ele não amava aquelas pessoas. Ele demonstrou total desprezo, e isso tem sido no meio do povo de Deus. É verdade. Ele se recusou. Eu, com certeza, se eu recebesse uma voz: vá para lá, para o Oriente Médio, vá para a Síria, só Jesus pegando assim pelo braço, como trouxe Jonas e o conduz a um local. Mas é exatamente aí onde há uma manifestação da graça de Deus, que transforma corações de uma maneira soberana e sobrenatural, e o nome do Senhor é glorificado. Ele não tinha compaixão nenhuma pelos perdidos. Jonas tinha dinheiro e fez o seguinte: em vez de eu ir para o norte do Iraque, ele foi para o oeste do país e comprou um bilhete para a sua viagem de cruzeiro pelo Mediterrâneo. Ele pensava que o dinheiro era dele e, sendo assim, podia fazer o que quisesse. Nem sequer parou para pensar que estava gastando o dinheiro de Deus para fugir do chamado de Deus. O dinheiro não é meu nem é seu. Então como é que eu vou gastar o que não é meu? Ainda mais com uma ordem: vá. E assim nós agimos, pensando que somos os proprietários, e na verdade meramente inquilinos, mordomos, que devemos aprender a obedecer à voz do Senhor. E há um fardo sobre nós que é chamado a grande comissão, que alguns teólogos, estudiosos, homens piedosos estão chamando da grande omissão. A missionária britânica que viveu nos meados do século XX, Helen Roseviere, que trabalhou 20 anos no Congo, revelou que havia algo que o atormentava. Ela tinha um tormento nela, mas que a triste condição dos perdidos em todo o mundo era a apatia e a indiferença da igreja com relação aos perdidos.
ela chegou a essa conclusão. Passou 20 anos no Congo, uma mulher que sofreu muito, foi torturada. Eu tenho a bibliografia dela, li, coisa assustadora. Ela viu uma apatia que permeava a cristandade com relação àqueles que não conhecem a Cristo. A omissão da igreja é a perdição do mundo. É tempo de ouvirmos a voz de Cristo, sua ordem de comissionamento. O universo inteiro ouve a voz de Deus e lhe obedece. Olha só, o universo inteiro ouve a voz de Deus e lhe obedece. O Senhor ordenou no começo: haja luz, e houve luz. O Senhor ordenou que caia chuva sobre a terra, caiu chuva sobre a terra. O sol parar, o sol parou. Uma simples mula profetizar, ela profetizou. Até os vermes ouvem a voz. Jesus fala e o mar se acalma, e o vento lhe obedece. Seus anjos se submetem a ele. Jesus dá ordem aos demônios e eles não resistem à sua autoridade. Será que a igreja é a única no universo a desobedecer a palavra de Deus? Todo o universo se curva diante do Senhor. A única que está com a cerviz endurecida é a igreja do Senhor, que era para dar exemplo. O propósito de Deus é todo o evangelho pregado por toda a igreja, em todo o mundo, a toda criatura. Uma igreja que não é evangelística não pode ser considerada evangélica. Se ela não evangeliza, precisa ser evangelizada. Deixar de evangelizar é cometer grave pecado, é insurgir-se contra a vontade de Deus, é tapar os ouvidos à voz daquele que morreu para salvar aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. A igreja necessita crescer em números, arrebatar as almas que estão indo para o inferno, lançar suas redes sobre a ordem de Jesus. Ela precisa evangelizar, ganhar almas, discipular, alargar o espaço da sua tenda. Não pode ser omissa, covarde, muda, trancada em quatro paredes, preocupada só consigo, bastando-se a si mesmo. O Instituto Moody, que foi um dos maiores evangelistas, que é considerado dentro dos puritanos, diz assim, eu não sei exatamente qual foi a data dessa pesquisa, mas eu creio que esteja até pior os índices. O Instituto Moody, pesquisando sobre os crentes na hora da evangelização, chegou à triste conclusão de que 95% dos crentes nunca levaram ninguém a Cristo. Apenas 5% deles têm a experiência de conduzir uma pessoa a Cristo. Isto é uma profunda anomalia. Nós somos ramos da videira verdadeira. Todo ramo precisa dar fruto. Se este é estéril, é inútil. Cristo não se contenta com folhas. Com aparência, Ele procura em nós frutos. Não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo o mundo. Um teólogo, que é Kuyper, disse: o objetivo final e mais elevado da evangelização não é o bem-estar dos homens, nem mesmo sua bem-aventurança eterna, mas a glorificação do Deus Todo-Poderoso. Nós somos responsáveis pelos ninivitas de todo o mundo, porque não choramos pelos muçulmanos. Por quê? Sim, porque não choramos pelos extremistas. Por acaso é porque preferimos ser entretidos? É isso que nos alegra? Uma pessoa deve ser entretida ou desafiada? Os cultos pelas quais eu tenho vindo aqui, isso tem me alegrado muito, não a mim, mas é o Espírito de Deus operando nos nossos corações, é o desafio que o Evangelho nos proporciona. Não é entretenimento. Se quiser entretenimento, é shopping. Tem demais lá, tem muita coisa. O culto é desafiar a igreja a caminhar com Cristo. Claro que nós temos momentos de adoração, de louvor, de gratidão, mas
Ele nos chama a viver uma vida em obediência, em ouvir a palavra do Senhor e obedecer. O preço do entretenimento é todo o seu dinheiro que será gasto com televisão, rádio, literatura, cruzeiros, atividades em condomínios, esportes, viagens, incluindo a viagem à Terra Santa, luxúrias, comidas, restaurantes, etc. Além de todas essas despesas familiares de toda a sua vida, ao fazer isso, perdemos tudo, simplesmente tudo, porque isso nos consome. Usamos tantos recursos para nós mesmos, mas não sobra nada para a obra de Deus. Até pedimos emprestado para pagar nossas contas, mas será que alguma vez fizemos empréstimos para doar missões? Nós não podemos dar o que não temos. Interessante que o verbo ter, lá no Antigo Testamento, ele não existe, que é o verbo em hebraico é yesh, que é o pronome mais o objeto, ou seja, existe algo para mim, não é que eu tenho, existe algo para mim. Então, o povo sabia que Deus ia colocar alguma coisa para eles. Existe uma casa para eu morar, existe um carro para eu andar. Não é dizer, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Não é possessivo. É Deus que deu para que você usufrua das benesses pelas quais Ele dá para a sua vida. Então, o sentido do verbo, que não tem uma tradução determinada no português, ter, o ter não existe no hebraico, que é yesh, que é o pronome mais o objeto. Existe algo para mim, mas o verbo ser, ele existe, e Jesus falou, e Deus falou no antigo, eu sou. Então, eu sou, então nós somos filhos de Deus, nós temos uma identificação com o verbo ser. Nós somos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, há essa premissa que precisamos entender que o ter não existe. Deus nos empresta. Há algo para você, meu filho, aqui, ó. Há um prato de comida na sua mesa. A sua despensa, eu supri. Eu tenho lhe dado as coisas para a sua vida. Então, existe algo para mim, há algo para mim, e nós usamos no sentido possessivo, eu tenho. Não há um preço a ser desafiado, somente a sua vida. Deus não quer nada além do que a nossa vida, é isso que Ele quer. O que Ele queria de Jonas não era o dinheiro que Ele tinha dado, para que ele pegasse um navio e fosse para Tarsis. Ele queria que Jonas obedecesse a palavra que veio a ele. Tudo que temos foi confiado de Deus para nós. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz assim: assim cada um de nós dará conta de si mesmo. Jonas fugiu porque não via as oportunidades à sua frente. O inimigo, ao invés de olhar para o inimigo como se fosse sua maior oportunidade. Então, quando nós olhamos com os nossos olhos carnais, pensamos que aquilo ali é um obstáculo, ali é a maior oportunidade que Deus está lhe dando, de você ser instrumento da graça dEle e o nome dEle ser glorificado. Estou quase concluindo. Eu vou contar uma história. Nos anos onde a União Soviética ela perseguia os cristãos, que era a época do comunismo, que era proibido impressão de Bíblias, um pastor russo recebeu uma Bíblia em resposta às suas orações, uma Bíblia contrabandeada. De maneira apaixonada, ele rasgou a Bíblia e distribuiu suas páginas entre os membros da igreja. Uma semana depois, o pastor estava na cidade e encontrou um membro na sua congregação sorrindo.
E o pastor pensou, falou com ele, você deve ter ficado com uma página muito boa, disse o pastor àquele membro. E o membro falou, eu recebi a página de Jeremias. O irmão respondeu. E o pastor disse, aquele profeta deprimido, disse o pastor, aquele que pregou com todo o seu coração e nunca viu um convertido. Eu tenho a página de Mateus, disse o pastor, porque não trocamos uma pela outra? Então o homem respondeu, não, pastor, disse o homem, ouça o que ele diz, a palavra do Senhor veio a Jeremias, se a palavra do Senhor veio a Jeremias, ela pode vir a mim também. A palavra está vindo esta noite a você, meu irmão. Você que veio aqui ouvir a palavra que veio ao seu coração. Tem uma frase que eu amei, que eu fiz lá em Missões, lá em Viçosa, Centro Evangélico de Missões, uma semana de consciência missionária, onde um pastor falou de uma frase que diz assim: quem tem Deus como pai não pode escolher irmãos. Se Deus escolher um irmão lá, meu irmão, ele vai ser meu irmão, vai, quer eu queira ou não, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Ele não faz acepção de pessoas. Glória a Jesus Cristo por isso. Glória a Deus. Muitos cristãos estão prontos para morrer por Jesus, mas ainda não estão prontos para viver para Ele. Pedro foi um desses. Disse, Senhor, se for possível eu vou morrer contigo. Aí Jesus disse, olha, tu vai me negar hoje, 3 vezes antes que o galo cante, tu vai me negar. Então tem muita gente dizendo que morre, mas Jesus, antes de você morrer, viva para mim, para a glória do meu nome, porque esse é o chamado. Enquanto não morrermos, nós somos chamados para viver, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele teve o privilégio de dizer uma frase mais firme e certa, Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele foi mais sábio, Deus deu um entendimento, porque ele viveu e morreu pela causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, eu queria deixar cravado esta frase, que a palavra de Deus veio a Jonas, a palavra de Deus veio a você esta noite. É a palavra, não foi nenhum anjo que poderia ter sido. Deus tem ministrado nesta igreja. Quando se abre as escrituras, Deus fala. Se eu não falasse dadinha hoje aqui, lesse o texto e fechasse, você já estaria alimentado. Veio a palavra do Senhor a Jonas, veio a palavra do Senhor ao pastor Jaerto, veio a palavra do Senhor a Walter Filho, veio a palavra do Senhor a cada irmão aqui. Então, que nós nos apropriemos das Escrituras Sagradas, e que Deus nos ajude a viver o Evangelho na obediência santa, porque faz muita diferença, meu irmão, obedecer, mas caminhar de joelhos. Esse é o desafio da igreja, que nós possamos usufruir do gozo, da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que nos chama a andar
na dependência do Espírito Santo.